Saudações, buscadores! Aqui é o Thiago Sanz. Esse aqui é mais um Estudando Vlog, onde a gente analisa juntos os episódios que foram ao ar no YouTube. Vamos falar hoje do episódio 94, Gerenciamento de Realidades Paralelas e Comunicações Extrafísicas. Se você não viu, já sabe, o link está aqui no card na descrição. Assiste primeiro, depois volta para cá para você entender tudinho. Beleza? Então bora lá. ACAR, uma consciência híbrida reptiliana com atuação em Andrômeda e seu paramento dourado, né? Nos explicou algumas coisas muito importantes sobre comunicações extrafísicas e sobre percepções de realidades paralelas. Essas comunicações que explicam como funcionam as comunicações extrafísicas são muito importantes. Além das nossas percepções diárias sobre o tema, comunicações assim nos ajudam a entender aquilo que é muito mais complexo ou extrafísico que não é fácil percepção, né? Então, vamos dividir essa explicação em duas partes, porque o episódio foi basicamente dividido em duas partes. A primeira são sobre o gerenciamento de realidades e a segunda, então, sobre as comunicações extrafísicas. Vamos começar aqui pelo gerenciamento de realidades, tá? Bom, a Mariana ela teve uma indução de imagem, ela recebeu uma indução de imagem, uma informação, portanto, de um escriba, de um greco-romano que estava escrevendo e alterando realidades, tá certo? A Car falou, não leve isso ao pé da letra, vocês não vão entender a realidade do processo, né, neste momento com o aparelho que vocês possuem. Mas basicamente o que significa isso não pensem muito na forma, mas na mensagem que a forma traz, tá certo? Isso é a máxima do projeto. Nós precisamos de fato não pensar muito nos arquétipos, aquilo só conta uma história para que a gente consiga entender. É muito mais fácil a gente entender quando existem essas questões de informação visual sendo transmitidas. É a forma como a gente funciona, tá bom? E isso não é diferente nas comunicações extrafísicas. É muito mais fácil você induzir uma imagem do que você explicar aquilo que você não vai conseguir ver. Nós não vamos conseguir entender. Se ele explicasse a realidade, se ele explicasse assim, a mônada tentando fazer modificações, nós não entenderíamos que a forma que nós estamos vendo, que às vezes é uma forma, vamos dizer assim, amorfa, ou uma linha de luz vermelha ou verde que se movimenta no cosmos, assim, a gente não entenderia aquilo como mônada, a gente ficaria confuso. Então, o que eles transmitem para a gente é uma forma mais lúdica para que todo mundo consiga entender isso, para que outras pessoas de diversos níveis de consciência consigam assimilar, mesmo que assimilando ao pé da letra, né, isso também seria já um avanço para algumas pessoas. Então, é muito importante essas comunicações desta maneira, né? Então, vamos entender melhor isso. Nós somos um conglomerado de nós mesmos. Nossa, Thiago, que negócio difícil, como assim? Pensem que quando a gente encarna, nós temos uma programação. Essa programação ela é gerenciada por uma outra parte de nós. E essa outra parte de nós, ela não é uma parte de nós, mas várias outras consciências que num processo praticamente automático causam uma demanda baseada naquilo que está sendo proposto inicialmente. Então, há uma proposta de vida para você. Não é uma, são várias. Então, dependendo de como você estará indo, você estará vivenciando secções que foram geradas por outras consciências que também são você. Então, vamos tentar explicar essa confusão. É como se o karma fosse compartilhado. É como se coisas que você está passando não foram exatamente geradas por você, mas por uma vida passada sua, e essa vida passada sua não está em seu corpo hoje, mas ela também faz parte da sua essência. Então é uma outra consciência que muitas vezes pode ser até um mentor seu nessa realidade que você se encontra agora, e ele teve uma necessidade que ocasionou em você uma demanda a ser vivenciada, tá certo? Isso é gerenciado
extrafisicamente, uma central, como se fosse uma mônada. Quem é essa mônada? É um ser com maior expressividade do que aquele que gerou o processo. Puta, é confuso, né? É louco, né? Então, assim, nós temos somos camadas de cebola. Nós temos uma camada acima, que é uma consciência, então, mais expandida. E as camadas abaixo vão gerando processos. E a camada que está acima, ela então define que processo é que tem que ir primeiro, né? Vocês estão entendendo? Ela tem a outorga de interferir nestas situações, de decidir como é que a coisa vai fluir aqui, tá certo? Seria basicamente assim. Então, nós somos um conglomerado. Existem consciências que precisarão vivenciar algo que encaixa muito bem no que você está experimentando. Então, aquilo será vivenciado. Você aprenderá e toda a sua extensão do que é você também aprenderá. E onde está a confusão disso? A confusão disso é que a gente sempre aprendeu que nós somos indivisíveis, que nós somos como se fossem tipo... eu aqui agora vou desencarnar, vou nascer de novo em outro corpo, né? E às vezes não há um outro corpo que seja seu, mas de um fractal seu, de uma parte de você. Você ainda continua utilizando seus corpos astrais, né? Você não necessariamente estará dentro de um outro corpo, mas aquilo é também uma reencarnação sua. Vocês estão entendendo? E aí começa a dar uma bugada, porque também existe a condição onde você passa a reencarnar dentro de um corpo e vivenciar aquilo novamente. As transmigrações são isso. Então, é muito difícil para a gente entender que existem os dois processos e que os dois são válidos, né? Nós ainda não sabemos, não entendemos, nós, mesmo os mais espiritualizados, ainda tem muita dificuldade de entender o que é a consciência, né? E a consciência ela é formada por retalhos de outras consciências, por demandas de outras consciências, por necessidades de outras consciências. E quando uma aprende, todas vão aprender de certa medida, em algum momento todas vão ter essa experiência, né? Mesmo que não seja instantaneamente, todas vão adquirir este processo em algum ponto futuro, né? Entre aspas, porque o futuro, presente, enfim. É isso. Então, o que a Mariana viu é como se fosse assim, um ser que modifica aquilo que programou-se para ele. E foi falado que nós, em nossa história, sempre soubemos que existe, sempre houveram pessoas que sabiam dessa condição, de que poderia ser tudo reescrito, enfim, pelos processos monádicos, né? Então, nós também temos uma ideia muito equivocada do que são as mônadas, porque, numa grande medida, tudo aquilo que está próximo da gente, as mônadas mais próximas da gente, elas estão encarnadas, elas estão vivenciando outras realidades, não estão dormindo, tá certo? Elas estão muito bem acordadas. Não são todas as mônadas que são corpos criogênicos. Então tudo isso é muito difícil. Do que nós percebemos ao longo dos estudos é que não existe uma única forma de vivenciar as experiências, de manifestar a vida. Existem diferentes formas de agir a consciência, de animar um corpo, e isso não é uma lei, uma regra que funcione de todas as maneiras como o Espiritismo traça. Não funciona do mesmo modo para todos, tá bom? E não tem a menor diferença disso, porque o que importa é a experiência, sempre, tá bom? Bom, eu acho que é isso. E aí a segunda parte é um pouco mais difícil e muito valiosa, né, de aprendizado. É muito curioso porque o que foi percebido é que a Car estava transmitindo através de seu umbigo, do seu chakra umbilical, tá? E percebeu-se que o seu chakra cardíaco não era tão bem desenvolvido. E ele explicou que ele até poderia utilizar o seu chakra cardíaco de uma maneira inteligente, vamos chamar assim. Você, quando precisa passar alguma informação que venha mais fácil pelo cardíaco, você emite um sinal do cardíaco para toda a comunicação no geral. Compreender. Então, é possível você fazer a utilização
pontual de um chakra que você não tem tão desenvolvido, né? E o interessante é que percebeu-se que claramente o corpo humano ele foi feito para se comunicar, lembra? Quem que foi o Akinar? Quase a carne, é o Akinar que disse isso. O link está aqui no card. Um insectoide de Antares, se eu não me engano. Ele disse que o ser humano é feito para comunicar-se, para ser liberado a comunicação, para estar em contato com o meio. Então, faz sentido, porque os nossos chakras, eles são propícios para quaisquer comunicações, eles são minimamente desenvolvidos de um jeito equilibrado e que facilite com que outras consciências consigam chegar na gente, né? Significa que nós temos um cardíaco desenvolvido, nós vamos conseguir conversar com um ser de cardíaco desenvolvido e nós também vamos conversar com aquele ser que não tem o cardíaco desenvolvido, ou que não tem chakra cardíaco, enfim, assim vai, tá? Então, o que é importante percebermos aqui? Ele falou que uma consciência pode vir falar com um monte de médiums e esse monte de médiums entenderem de formas diferentes. Por que isso acontece? Então vamos explicar a lógica básica. A informação sai do seu chakra umbilical, chega na gente também no chakra umbilical, certo? Mas em determinado momento, a Mariana ela chorou com a informação, ela sentiu a informação de uma outra maneira. E nós associamos isso erroneamente ao chakra cardíaco, como se o chakra cardíaco fosse o responsável por isso. E não é bem assim. Nós temos corpos emocionais, né, que são mais responsáveis por isso do que o próprio cardíaco, mas há uma grande confusão nesse sentido. Mas claramente o ponto é que ele não estava trazendo a mensagem de forma romantizada, ele estava trazendo a mensagem de uma forma bastante clara, lógica. Mas a Mariana sentiu essa mensagem de uma forma emotiva. E ele disse que entendia que isso aconteceria. No momento em que ele transmitiu a mensagem, ele sabia que apesar dela não ter vindo de uma maneira emotiva, de uma maneira que ela de certa forma promoveu isso na Mariana e ele sabia que isso aconteceria. Então como é que funciona esse processo? No momento em que nós recebemos uma mensagem, acontece um negócio com a gente. Nós não conseguimos trazer essa mensagem para o corpo físico, ou seja, falar para vocês. Se nós não interiorizarmos essa mensagem, se ela não passar por dentro da gente, se ela não tiver conectada, portanto, com outros corpos nossos e, consequentemente, se nós não estivermos usando os óculos da encarnação. Nós já aprendemos aqui que quando a gente está encarnado, a gente dá uma distorcida em uns negócios aí, né? Fica um negócio assim meio funhenhento, propositalmente distorcido. Então, é muito complicado para a informação vir como ela precisa, ou para a gente enxergar do jeito que umas coisas realmente são, como o Akar disse, beleza? E aí, onde está o processo? Aquilo passa por dentro de nós, nós reverberamos essa informação e a partir do momento que a gente faz isso, a gente interpreta. E a interpretação dessa informação pode variar da mensagem original. Pode causar, inclusive, contaminações no processo mediúnico. E a interpretação vai garantir que médiuns diferentes tenham respostas diferentes para esse sentimento gerado, para essa percepção gerada do impulso, mesmo que ele seja igual para todos estes médios em questão, tá certo? E é por isso aí também tem a ver com arquétipos, tá? Nossa, Thiago, mas de novo, sério? Nossa, que confuso que é isso, é difícil então? Porque, por exemplo, se a consciência vir e ela estiver embanhada assim com... peguei uma coisa qualquer aqui perto de mim, que tem uma águia bicéfalo, 2 cabeças, né? Você vê as asas aqui, né? E aí você pode ver essa águia bicéfalo aqui e falar, não, então isso aqui é russo, né?
Você pode olhar e falar assim, mas a outra pessoa, outro médium, pode entender que isso aqui então é do Império Bizantino. Outros vão falar, mas não, é greco-romano, porque lá também tem águias bicéfalo e tal. Não, é armênio, é sérvio. Não, todos esses lugares têm. Mas a consciência pode estar explicando para uma pessoa se arquetipando como um russo, se arquetipando como um romano, e utilizando da águia como um símbolo arquetípico para fazer essa conexão com a pessoa da forma como ela precisa para que a mensagem chegue. Então cada um pode entender coisas diferentes do mesmo símbolo. Estão entendendo? Então não é só da mensagem, mas do símbolo, da forma. E a forma também é uma comunicação. Então o ser pode se plasmar. Se plasma como um médico para trazer uma confiança de que a mensagem que ele estará passando acerca da saúde vai ser coerente. E você passa então a aceitar essa informação, a entender essa informação, a ter um contato mental mais garantido, mais certificado por você mesmo, do que se fosse um reptiliano, vamos dizer assim, te passando uma informação médica. Estão entendendo? Você talvez duvidasse, aquela mensagem talvez não viesse, o seu inconsciente talvez não tratasse aquilo como algo possível. Então, vocês estão entendendo? É por isso que o arquétipo tem a ver com tudo isso que a gente está falando aqui. E aí, o outro lado é que mesmo que a mensagem chegue, independente do arquétipo, mesmo que seja o mesmo arquétipo, vai ser entendido de maneiras diferentes pelas pessoas, né? Então, se a pessoa for... aquilo que eu disse no Estudando 91, às vezes você vai estar muito positivo, vai achar que aquilo é uma bênção, às vezes você vai estar muito negativo, vai falar que aquilo é um problema, e é a mesma mensagem. E tem um cara neutro que vai conseguir explicar um pouco das duas e vai dizer, tem gente que vai achar assim, vai achar assado, mas na realidade o que acontece é isso aqui. Então, são pontos de vista sobre a mesma informação. E isso é muito interessante de analisar, porque além do processo do arquétipo, que já vai te dar já vai exigir com que você tenha um contato, vamos dizer assim, aquilo facilita um contato energético, de aceitação do que você está vendo, né? É um convite para que você converse, né? Já receba algumas informações. Você ainda tem a questão de que a mensagem ela pode ainda ser distorcida por você, porque ela passa por você, você faz uma leitura. É impossível, gente, é impossível. Nós trazemos uma mensagem para vocês sem a utilização do nosso aparelho físico, porque ela tem que passar. Não é só falar. Mesmo aquele cara que fica assim, ó, amados irmãos, blá 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 blá, é uma alegria estar aqui convosco e pá. Mesmo esse carinha, né? Não importa a psicofonia que ele esteja usando, o grau de imersão que ele esteja sentindo, não importa, passa pelo corpo dele. Se ele tem que abrir a boca para sair alguma coisa, ele vai estar traduzindo a mensagem de acordo com o seu corpo. Por isso que é importante o estudo da neutralidade desse processo, porque quanto mais neutro você for, melhor você vai trazer informação, menos contaminação você vai ter, e isso é uma busca do projeto. O projeto busca isso, porque nós não queremos trazer as mesmas mensagens que todo mundo traz, cheio de dualidade, tá certo? Nós temos esse compromisso enquanto projeto de trazer as mensagens de uma forma mais coesa possível, né? De uma forma mais relacionada com uma verdade mais... aquilo que chega mais próximo da verdade que a gente puder chegar. Porque não dá, tem um limite de onde a gente pode entender, né? Mas a gente vai e tem feito isso, quebrando os limites, as barreiras desses limites e passando a entender um pouco mais além do que as pessoas normalmente entenderiam. Por isso a importância de você ter vários médiuns no projeto, por isso a importância de você ter um projeto que é constante, tá certo? Que você sempre está fazendo sessões todos os dias. Então é sempre muito importante que a gente
Se preocupe em ser médiums melhores, para acessarmos coisas melhores. E como vocês podem ver, é muito difícil você fazer uma codificação de elementos que vêm através das mensagens e que você precisa isolar aquilo que os médiuns possam ter trazido de contaminação, né? Isso é um processo que, por incrível que pareça, não é tão difícil. Não é tão difícil. É relativamente fácil você identificar quando um médium precisou utilizar-se da sua dualidade, do seu processo. Eles mesmos conseguem entender quando isso pode ter acontecido. Então, essa é a nossa contribuição, essa é a importância dessa mensagem. Eu acho que agora vocês conseguem entender um pouco mais sobre a complexidade por trás de uma comunicação mediúnica, por que elas podem ser tão diferentes, por que o médium pode bagunçar, aquilo que ele acredita, suas crenças podem interferir, tá certo? Por isso a importância de um trabalho contínuo, beleza? Então fiquem bem e até semana que vem, povo. Fui!